Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Só para confirmar o que eu ensinei agora há pouco, quero ministrar sobre esse texto aqui que começa no verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, tá? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Inicialmente, o Evangelho estava sendo pregado em Jerusalém apenas. Os apóstolos estavam ali reunidos, a igreja crescia lá em Jerusalém, e todos estavam ali reunidos pregando a palavra, e a igreja crescendo. E o ide de Jesus não estava se cumprindo. Então, às vezes, a gente acha que
a perseguição destrói a igreja. Nem sempre. Às vezes a perseguição promove a igreja. Nesse caso aqui, a perseguição promoveu a igreja. Por quê? Porque aqueles que foram dispersos, espalhados, foram pregando o evangelho, foram falando das maravilhas. E isso fez com que outras pessoas ouvissem. Primeiro foi Jerusalém. Jerusalém ouviu o evangelho. Depois, os samaritanos, Samaria. E judeus e samaritanos não se entendiam. Judeus e samaritanos não se relacionavam. Samaritanos eram uma miscigenação, uma mistura de judeus e gentios. Quando aconteceu isso? Quando a nação de Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria. E lá eles se misturaram, se casaram com mulheres que não eram judias, e houve essa mistura. E quando eles retornam, esses não retornaram. Então, os judeus não os consideravam judeus. Então, eles rejeitavam os samaritanos. Agora, eles vão ter que obedecer a Jesus, obedecer o ídolo de Jesus. E vão ter que pregar para os samaritanos, porque esse era o propósito de Deus. Então, a perseguição, ela simplesmente cumpriu o ídolo de Jesus. A perseguição à igreja faz o que faz, como o vento faz com as sementes. Espalha, e espalhando, irmão, aumenta a colheita. Então, quando a igreja começou a ser perseguida, e quem perseguiu a igreja foi Saulo. Ele começa matando Estevão. Olha, dos 7 diáconos que foram levantados, no capítulo 4, só Estevão e Filipe, que aparece depois. Estevão não era apóstolo, era diácono. Filipe não é aquele Filipe de João 9, apóstolo. Esse Filipe é o diácono que foi levantado lá no capítulo 4 de Atos. Então, diáconos, ganhadores de almas. Ele orava e as pessoas eram curadas. Você ouviu ler? Você ouviu a leitura? Que os coxos andavam, eram curados, muitos paralíticos e coxos eram curados, e muitos ficaram libertos. Diz que os espíritos imundos saíam, eram expulsos. Era um diácono, irmão, que cumpriu o seu papel de evangelista. E nesse capítulo 8 nós vemos esse mover. Primeiro ele vai para Samaria e acontece ali um avivamento. Avivamento em Samaria. As pessoas ouvem o evangelho, ele sai anunciando a Cristo, ele sai anunciando o evangelho. A Bíblia diz que Saulo, ele assolava a igreja. O que significa no original essa palavra assolar? Significa um animal selvagem que despedaça a sua vítima. Então, Paulo assolava a igreja e a igreja se dispersou. E Filipe foi para Samaria pregar o evangelho onde os judeus não iriam naturalmente. E ele foi. E ali houve um avivamento, irmão. As pessoas ouviam. A Bíblia diz no verso 8 que havia grande alegria naquela cidade. Só Jesus foi em Samaria. Lembra? Dos leprosos? Né? Filipe só seguiu o exemplo de Jesus. Foi pregar onde os outros não foram. Mas Jesus foi. Se não me falha a memória, João Batista também pregou para os samaritanos. Mas quando Filipe chegou lá e que ele falou acerca do evangelho, que ele pregou o evangelho, muitas vidas se converteram e houve grande alegria. O verso 8 diz que houve grande alegria. 8:8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Por que tanta alegria? Porque a salvação chegou. Porque o evangelho chegou. E o evangelho é boa notícia. O evangelho é boas novas. Onde o evangelho chega a alegria. Onde o evangelho chega a mudança de vida. Onde o evangelho chega a cura. Onde o evangelho chega a libertação. Onde o evangelho chega a frutos de salvação. Então, por isso tanta alegria. E ali tinha uma pessoa famosa na cidade. Irmão, ele não era o Mr. M, não, viu?
A arte mágica não é o que você está pensando aí. Ah, deve ser um Mr. M. Não, não era, irmão. Simão era macumbeiro, sei lá, mas é esse aí, por aí, né? E a Bíblia diz que ele era famoso e que as pessoas o procuravam. A Bíblia diz, no verso 9, que ele era um grande personagem. Alguém conhecido, irmão. Alguém importante. Influencer. Tinha influência em Samaria, irmão. E ele chamava Simão. Estava ali este homem. E a Bíblia diz no verso 10 que todos atendiam. Desde o mais pequeno até o maior. E eles diziam que a virtude de Deus estava com ele. Só que quando Filipe chegou, as pessoas começaram a olhar para Filipe. As pessoas começaram a ouvir o que Filipe falava. As pessoas começaram a atender ao que Filipe ensinava. E as pessoas se convertiam por causa do que Filipe pregava. Elas criam no que Filipe pregava. E o que Filipe pregava, pastora? O verso 12 fala acerca do reino de Deus. Ele falava do nome de Jesus Cristo. E todos se batizavam, e todos, homens e mulheres, e muitas maravilhas aconteciam. E a Bíblia diz que o Simão também foi batizado. A Bíblia diz que o Simão também ouviu o Evangelho. E que o Simão foi batizado. E quando ele viu os sinais e as maravilhas que Deus fazia através da vida de Filipe, a Bíblia diz que ele ficou atônito. E a Bíblia diz que de contínuo, o que é de contínuo? De contínuo, ele seguia Filipe. O que isso quer dizer para você? O que quer dizer, Camila? Que onde Filipe estava, o Simão estava. Onde Filipe ia, o Simão ia. O que Filipe falava, o Simão ouvia. As maravilhas e os sinais que aconteciam naqueles dias, o Simão estava vendo. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o Simão se batizou. Sim ou não? Sim. Então o Simão era crente. Certo? Oh, mas ninguém falou amém? Por que será que ninguém falou amém? Olha o Davi disse que era assim, mais ou menos. Olha o Davi. O Davi já entendeu a mensagem. Pois é, irmão. Aí o que aconteceu? Os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que havia um avivamento em Samaria. O que aconteceu? João e Pedro foram para Samaria. Porque descobriram que lá, ouviram que lá havia avivamento. Irmão, olha como Deus é lindo. Primeiro, o evangelho foi pregado em Jerusalém. Agora, em Samaria. A partir de Atos capítulo 10, nós vamos ver o evangelho sendo pregado aos gentios. Então, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Exatamente como o Senhor disse. Em Atos, Cornélio não era nem em Jerusalém e nem em Samaria. E lá ele foi alcançado, o Espírito Santo foi derramado naquela casa, as pessoas foram batizadas. Então a palavra de Deus se cumpre. Irmão, deixa eu só dar um aviso para você. A palavra de Deus se cumpre. Então tu fica esperto com a volta de Jesus. Porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Você fique atento. E o Simão estava na igreja do Filipe. E onde o Filipe estava, o Simão estava. Mas aí veio Pedro e João. E eles chegaram e todo mundo era batizado em nome de Jesus, mas não tinha ainda sido derramado o Espírito Santo. Aí Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e eles recebiam o poder de Deus e o batismo com o Espírito Santo. E aí o Simão, ele viu esse negócio. E ele ficou animado. O que acontece? Quando ele viu que Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo,
O que ele fez? Ofereceu dinheiro. Para quê? Irmão, pensa comigo, vai. Vamos pensar antes da gente falar qualquer coisa. Ele vai dizer assim, ó. Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Se eu lesse para você só o 19, você acharia que tinha algum problema? Acharia? Não. Acontece que a gente lê o 18. E o 18 diz que ele ofereceu dinheiro. Mas se eu chegasse aqui e lesse para você só o 19, você ia ficar maravilhado. Olha, mais um evangelista? Mais um missionário? Mais alguém que quer fazer as coisas de Deus? Sim ou não? Sim. Não é? Mas aí, alguém que é cheio do Espírito Santo sabe quando tem alguma coisa errada nas conversas das pessoas. Pedro, quando ouviu aquele homem oferecendo dinheiro, acendeu qual luz? Pisca-alerta. Eita, isso aí tá grudado no Filipe, mas tem algum negócio, alguma coisa estranha aí com esse homem. Lembra que eu falei lá no início? O que eu falei lá no início? Pra gente olhar os frutos. Foi ou não foi? Sim ou não? Pra gente prestar atenção no que fala. As intenções do coração. Entendeu? Como é que isso funciona? Irmão, Pedro poderia achar isso até um bom negócio, não? Dinheiro não é um bom negócio? Eu ponho a mão, ele recebe poder, aí ele vai abençoando todo mundo, tá tudo certo, fica tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo nada, irmão, porque Deus conhece a intenção dos corações. Não tá tudo certo. Não tem nada certo. Você percebeu isso? Sim ou não? Esse homem era membro da igreja, batizado, estava ali de contínuo com Filipe, ofereceu dinheiro para receber o poder. Para quê? Para impor as mãos sobre as pessoas. Qual foi o problema desse homem, irmão? A resposta está no verso 23. Qual foi o problema desse homem? Pois vejo que estás em fel de amargura. Pensa, antes de Filipe, presta atenção, irmão, presta atenção. Antes de Filipe chegar, quem era o famoso? Quem era o famoso? O Simão. E agora? Agora é Filipe, Pedro, João. Como é que ficou o coração do Simão? Fel de amargura. Em fel de amargura. Presta atenção, irmão. A resposta, o texto é muito claro. A palavra de Deus é muito clara. Ele estava na igreja, mas ele estava tudo bem com ele? Estava tudo bem no seu interior? Quem olhasse para o Simão ia achar que ele tinha fel de amargura no seu coração? Ia? Não. Quem que revelou para Pedro? O Espírito Santo. Você lê a Bíblia assim? É assim que eu leio a Bíblia. Fel de amargura é só fel de amargura que ele tinha? A Bíblia diz que ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Essa palavra laço, ela vem da palavra metzorá, da raiz zará, do hebraico. Sabe qual é o significado dessa palavra? Lepra. Sabe o que significa? É uma situação de deterioração espiritual. Olha a situação do Simão. Mas quem olhasse para ele, percebia? Percebia? Por quê? Ele estava pertinho do Filipe. Onde o Filipe iria. Provavelmente dando glória a Deus pelos milagres. Mas agora ele vem, mas ele não fez nada assim. Não. Ele só falou, olha, eu tenho dinheiro, vocês me dão desse poder?
Entendeu, irmão? Você percebe como é que é? Você presta atenção? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que Deus conhece as intenções do nosso coração e cedo ou tarde o Senhor vai revelar. E isso é maravilhoso. Você é louca, pastora? Não, irmão. O Simão ficou liberto depois disso. Porque Pedro mandou ele orar. Pedro falou para ele, olha, vai orar. Se Pedro mandou ele orar, porque ele era alguém influente. Pedro falou para ele, olha, ora. Falou ou não falou? Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Irmão, coração que fala aqui não é esse músculo que bombeia o sangue, é as intenções. É as intenções. Então, ele vai falar para ele, vai orar e se arrepender. O que o Simão pede? Então, ora por mim para que nada disso aconteça. Agora ele vai ficar liberto. Olha como o Espírito Santo é lindo. Ele traz revelação para trazer libertação. O Espírito Santo não traz libertação, revelação, irmão, para acabar com a vida de ninguém. O Espírito Santo, quando traz revelação, é para que haja libertação. Aí ele vai se humilhar e vai dizer, ora por mim para que nada disso aconteça. Agora veio o temor. Até então não. Até então ele só estava de contínuo com Filipe. Agora ele vai ficar de contínuo com o Espírito Santo. Porque vai ficar liberto. Aí ele pediu, respondendo, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele se humilhou e pediu a oração para ser liberto. Viu? Não é lindo esse texto, irmão? Esse texto é lindo. Então Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração, os nossos sentimentos. E uma hora vai aflorar. E quando aflorar, irmão, não foge. Pede tratamento. Deixa Deus tratar. Deixa Deus libertar. Para que o Espírito Santo, aí sim, possa te usar. Não é lindo isso? Ah, é lindo. Fica de pé. Acabou. Nem tem mais nada para falar. Amém? Então, ele era alguém que estava na igreja. Estava na igreja. Mas não estava liberto. É bem forte esse texto aqui. Eu sugiro que você na sua casa leia novamente. Leia 10 vezes. Leia 10 vezes. Esse capítulo que nós lemos aqui. Se você quiser ler o capítulo inteiro, porque depois tem uma história linda de Felipe com o eunuco. Depois disso. Tem uma história linda. Então é um capítulo lindo da Bíblia. Fala de libertação, fala de salvação, fala de uma igreja que prega a palavra, uma igreja que cumpriu o evangelho, rompeu as barreiras até das divisões de samaritanos e judeus. Uma coisa linda esse capítulo aqui, para ser estudado mesmo, para ser estudado, para a gente praticar a palavra do Senhor. Ora, eu não conheço seu coração. Eu gostaria tanto de saber o que você estava pensando enquanto eu pregava. Gostaria muito de saber, mas eu não sei. Mas olhe que eu conheço alguém que sabe. Então fale com Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. Espero que aqui Deus não encontre ninguém em fel de amargura e em laço de iniquidade. Eu gostaria de agradecer as visitas. Que bom, viu? Fiquei feliz em recebê-los. Que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus. E abençoe você também, viu? Abre o seu coração para Deus. Ele te conhece. Ele te conhece. Pode falar a verdade para Ele. Você quer uma oração linda? Senhor, eu estou com inveja, eu estou com ciúme. Tira isso do meu coração. Eu estou com raiva. Eu estou amargurado. Vai, irmão. Se liberta disso tudo. Tira da tua vida esse lixo todo. Tira da tua vida isso aí tudo. Em nome de Jesus. Isso aí é fel de amargura. Limpa o teu coração de tudo isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe.